a sua atenção rapidinho. Se você é um torcedor apaixonado pelo cabuloso e não quer perder nenhuma novidade, aproveite este momento para deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Só assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Toca da Raposa e não perde nenhum detalhe sobre nosso Cruzeirão. Agora, vamos direto às informações do dia, porque tem muita coisa acontecendo, e você não vai querer ficar de fora. O domingo começou com um clima de apreensão para os torcedores cruzeirenses. Depois de uma semana turbulenta e uma derrota pesada, o futuro do técnico Fernando Diniz está em xeque, e o momento é de total indefinição. A grande pergunta que não sai da cabeça da torcida é: ele segue no comando ou a diretoria vai tomar uma decisão drástica antes mesmo da partida contra o Itabirito na próxima quinta-feira? As próximas horas prometem ser decisivas, e tudo indica que essa novela ainda terá muitos capítulos emocionantes. A pressão, que já era grande, atingiu um nível quase insustentável. Durante o último jogo, o comportamento da torcida no estádio foi um claro reflexo disso. Vaias e xingamentos tomaram conta do ambiente, mesmo após o Cruzeiro balançar as redes. É um cenário que nenhum técnico gosta de enfrentar, ainda mais quando os resultados em campo não correspondem às expectativas criadas no início da temporada. O time começou 2025 com boas perspectivas. Após uma pré-temporada que incluiu vitórias importantes contra adversários como o Tombense e uma atuação sólida em amistosos nos Estados Unidos, o clima era de otimismo. Fernando Diniz havia ganhado um voto de confiança da diretoria, especialmente com a chegada de reforços que prometiam dar uma nova cara ao elenco. Mas as últimas 2 rodadas do Campeonato Mineiro foram um verdadeiro banho de água fria. Primeiro, o empate frustrante expôs algumas fragilidades que já vinham sendo discutidas, mas que até então eram mascaradas por um início de temporada relativamente promissor. A torcida, que já estava ansiosa por um desempenho mais consistente, viu um time apático em campo, sem criatividade e incapaz de superar um adversário claramente mais limitado tecnicamente. Esse tropeço, embora pudesse ser tratado como algo isolado, começou a alimentar uma sensação de que os problemas de 2024 ainda assombram o Cruzeiro, colocando em xeque a evolução tão esperada pelo clube sob o comando de Fernando Diniz. Logo em seguida, veio a derrota, e não foi qualquer derrota. Perder para um adversário com uma folha salarial tão inferior ao Cruzeiro acendeu todos os alarmes na Toca da Raposa. Um time que carrega o peso de 20 milhões de reais mensais em investimento não pode ser dominado em campo por equipes que trabalham com recursos tão modestos. Esse contraste tornou o resultado ainda mais doloroso, e o impacto foi imediato. Torcedores deixaram o estádio indignados, e as críticas nas redes sociais não perdoaram. A sensação de que o clube está longe de atingir seu potencial foi fortalecida, gerando uma pressão ainda maior sobre o treinador. Esse foi o gatilho que colocou toda a trajetória de Fernando Diniz sob uma nova ótica. Se antes havia paciência e otimismo para aguardar o encaixe do time, agora o cenário é completamente diferente. A expectativa que estava no alto, baseada em boas contratações e promessas de desempenho, despencou. A torcida, que começou o ano acreditando em uma temporada diferente, viu o sonho de um time competitivo dar lugar ao medo de que o mesmo roteiro de frustrações se repita. Esse clima de insatisfação não apenas ecoa nas arquibancadas, mas também chega diretamente à diretoria, que sabe que não pode ignorar o tamanho da pressão. Agora, o dilema é claro: a diretoria precisa decidir se dá mais uma chance para Fernando Diniz ou se interrompe o trabalho imediatamente. Essa decisão não é simples, pois envolve muito mais do que os resultados recentes. É preciso avaliar se o treinador ainda tem condições de recuperar o elenco emocionalmente e de implementar suas ideias táticas em meio a um ambiente tão conturbado. Por outro lado, qualquer atraso em uma eventual troca de comando pode comprometer ainda mais a temporada, já que o Campeonato Mineiro, com seu formato de tiro curto, não dá margem para erros. A diretoria está, sem dúvida, diante de uma encruzilhada que definirá os rumos do clube nos próximos meses. Por enquanto, o clima nos bastidores é de cautela. A reapresentação do elenco está marcada para esta segunda-feira à tarde, e até lá, como dizem, tudo pode acontecer. Fontes próximas à diretoria confirmam que a reunião pós-jogo foi tensa, com a alta cúpula do clube analisando todas as opções na mesa. O técnico está ciente de que sua permanência depende não apenas de resultados imediatos, mas também de uma mudança significativa no desempenho do time em campo. E aqui entra um ponto importante: o fator rejeição. Mesmo que o Cruzeiro consiga vitórias nas próximas rodadas, a relação desgastada entre Fernando Diniz e a torcida parece difícil de ser reconstruída. É algo que pesa muito na decisão da diretoria, que sabe que qualquer passo em falso pode colocar em risco os objetivos da temporada, especialmente no Campeonato Mineiro, onde o formato de tiro curto exige resultados rápidos e consistentes. Além disso,
outro fator começa a ganhar força nos bastidores: a busca por alternativas no mercado. Caso a decisão seja por uma mudança no comando técnico, o Cruzeiro já estaria de olho em possíveis substitutos. Apesar de não haver nomes confirmados, a diretoria trabalha com a ideia de que, se for preciso tomar uma decisão, ela precisa ser rápida e precisa, para evitar maiores danos ao planejamento do restante da temporada. E aqui fica a questão que todos querem saber: Fernando Diniz estará à beira do campo na próxima quinta-feira contra o Itabirito? É um jogo crucial não apenas pelos 3 pontos, mas pelo impacto que o resultado terá em todo o ambiente do clube. Se o Cruzeiro vencer e convencer, talvez haja uma sobrevida para o técnico. Caso contrário, a situação que já é delicada pode se tornar insustentável de vez. Enquanto isso, o torcedor segue na expectativa. O jogo contra o Itabirito será fora de casa, mas em Belo Horizonte, no Estádio Independência. Isso significa que boa parte da torcida estará presente, e o clima será novamente de cobrança máxima. O Cruzeiro precisa mostrar mais do que vontade, precisa de resultados. É isso que o torcedor quer ver. Agora eu quero saber de você, torcedor cruzeirense, o que acha dessa situação? A diretoria deve manter Fernando Diniz no comando ou é hora de mudar o rumo antes que seja tarde demais? Deixe sua opinião nos comentários, e não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Cruzeirão. Vamos juntos nessa caminhada. Afinal, o Cruzeiro é gigante e merece estar sempre no topo.